Todo mundo, todo dia, toda hora. Play Center, toda hora, uma emoção diferente. Apaixonados pelo Play Center, chegamos com mais um episódio do nosso podcast. Toda sexta-feira com um personagem aqui diferente, uma pessoa que trabalhou no parque ou um visitante. Hoje, no 22º episódio, vamos falar com Fabiano Antunes. Ele que trabalhou um tempinho lá no parque e tem bastante coisa para contar. Tudo bem, Fabiano? Tudo ótimo. Fala aí, André. Fala aí, Nilson. Foi muito bacana. Foi uma época bacana, né? Oh, que legal. André, tudo bem? Tudo bem. Ô, Fabiano, não parece que o Nilson estava ditando as normas do equipamento? O mesmo tom. Ah, mas não. O cara sai do Play Center, mas o Play Center não sai dele, né? Não sai, velho. Não sai. É verdade, velho. Vamos lá. Vamos nas grades. Vai lá, Só faltou segura. botar a música, né? Só faltou a música vir aí depois. Botou a música. E aí, Fabiano, conta pra gente como é que foi o seu início no parque, meu. Fala aí pra gente aí. O meu início foi assim, foi muito engraçado até, né? Porque vocês lembram do Bitoca, certo? O Bitoca, Sim. Bitoca é o Emerson, não sei se ele já passou aí com vocês ou não. Pra quem não sim. conhece. Ainda não, mas a Ainda gente não. lembra dele sim. Ah, então. Nós morávamos perto, juntos, enfim, né? Amigos assim de infância. E eu lembro que ele estava trabalhando no Play Center, ele estava como aquele jovem aprendiz, alguma coisa do tipo. E na época eu estava fazendo o Senai, né? Eu fiz Senai de eletrônica. E aquela fase bem chata nossa, né? De homem, da questão de servir o exército e para conseguir emprego era bem complicado. Verdade. E eu lembro que ele até comentou que assim, ele falou assim, eu provavelmente vão me chamar para trabalhar no Play Center e tal, aí se você quiser eu posso tentar te ajudar. E eu tava com a ideia de trabalhar na área, né? Então a minha ideia era, poxa, legal, se eu conseguir entrar no Play Center ali, para mim seria uma área incrível, né? Justamente ali na parte eletrônica, nos equipamentos, tudo. Falei, vou aprender bastante. Só que aí calhou que não foi nada assim, né? Não tive nada. Consegui entrar no parque em si, mas aí fiz a parte do processo seletivo e tal. E foi muito louco, porque eu tava trabalhando numa empresa que eu tava na fase de experiência. E eles até queriam me contratar e tal, mas não era um local nem bacana, enfim. Aí eu até já tinha falado porque a empresa que eu trabalhava eram 3 sócios, né? E aí eles me chamaram para me posicionar, falaram que estavam interessados no meu trabalho e tal, e queriam saber da minha posição. Aí eu falei, olha, eu tô com uma proposta do Play Center, isso foi numa quinta-feira. Certo. Eu falei, eu tô com uma proposta do Play Center, então eu tô estudando, analisando aqui, porque lá eu vou trabalhar XYZ, né? E falei que eu queria trabalhar na área. Aí eu falei, lá eu vou trabalhar já na área, vou ser registrado como isso, vou ganhar tanto, vou ter benefícios e tal. Então, pra mim, eu tô analisando. Eu cheguei na quinta-feira à noite em casa, a minha mãe avisou que tinham me ligado do Play Center, porque eu tinha entregado o meu currículo pro Emerson. E aí me ligaram, me convidaram para fazer uma entrevista na sexta-feira de manhã. Aí eu fui na sexta fazer a entrevista e depois não fui trabalhar, óbvio, né? Em seguida me ligaram no sábado dizendo que eu tinha passado no processo seletivo. Então, acho que o poder da palavra ele é muito forte também, né? Assim, quando o rapaz me chamou e eu coloquei na cabeça que eu ia trabalhar no Play Center, simplesmente não trabalhei na área que eu gostaria, né? Ou talvez eu trabalhei onde eu deveria trabalhar, também tem isso, né? Mas foi mais ou menos assim esse começo, foi muito engraçado. E aí calhou que entrei, a gente fez o processo seletivo, aí depois tem todos os treinamentos, toda aquela coisa toda. E aí fui direto pro Kamikaze. Aí já foi pra vida louca, Kamikaze. Mas assim, Fabiano, não falando em termos salariais, mas entre elétrica, eletrônica e raids,
Acho que Rides foi mais legal. Ah, é o que eu sempre falo, né? O Play Center, eu me identifiquei muito com o trabalho porque eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, né? Tanto que hoje, por exemplo, eu trabalho como personal e eu continuo trabalhando com pessoas. Então, se você comparar, por exemplo, o meu trabalho hoje com o que eu fazia antes, eu presto serviço. O meu serviço, teoricamente, ele é o mesmo, só que cada dia, cada momento é uma pessoa diferente. E era basicamente o que a gente fazia, né? Exatamente. A gente trabalhava ali na Rides, ali nos brinquedos, só que a proporção de pessoas era um pouquinho diferente, né? Só um pouquinho, né? Só 20 mil acima. Eu lembro que a meta lá que nós tínhamos, né, era 360 pessoas por hora no turbo. Poxa, então acho que já vai um pouquinho diferente. É só um pouquinho. Aquela barulheira, o compressor do turbo junto com música, com grito. É compressor do turbo, ou se a gente ir pro kamikaze é vômito, aquelas coisas bem agradáveis. Mas tinha um lado bom também, né? Tinha um lado bom, né? Sim. Quando fazia aqueles barulhinhos na plataforma. No kamikaze, Oh, meu Deus. Hã? As moedinhas, né? As moedinhas caindo ali ajudavam um pouco, né? No Cataclisma não tinha a plataforma no Cataclisma não tinha uma de plataforma, aço, né? cara. Tinha que ficar olhando pro chão, era mó raiva. Verdade. Ver Caía brilhando, sabe? Pô, caía no mato. Lembra aquele matinho que tinha no Cataclisma? Putz, tinha os tinha um arbustos matinho, né? em volta, mano. Pra vocês era um pouco mais complicado, porque o chão lá era o chãozão preto, né? De asfalto mesmo, né? E pra E os gente lá ainda arbustos tinha a em volta. plataforma, dava pra gente dar uma. Como que eu vou dizer? Dava pra esconder um pouquinho, né? Ô, Era Fabiano, ouvir o barulhinho e já sabia. Já ficava olhando onde que era, né? Fabiano, você lembra do Cláudio Papel? Lembra? Aquele magrinho? Lembro vagamente, lembro. Ah, tá. Teve a Denise, né? A Denise passou aqui pelo podcast, ela falou com a gente, falou assim que teve um dia que ela foi lá pro Kamikaze, o Claudio chegou nela e falou assim, ó, pode ficar na cabine o dia inteiro, que eu fico na plataforma, só ficar com ela. Olha, é porque lá no nosso era... Eu não sei como que era no Cataclisma, né? Mas no nosso era assim, eu tô no comando, lado direito é meu, lado esquerdo é X, enfim. A gente fazia isso. Porque então, E aí era engraçado, né? Porque era aquela coisa, né? Baixava o carro e os truques, né? Que a gente dava, né? Eu não sei se já falaram aí ou não, mas aquele tranquinho de leve que os caras da mecânica adoravam que a gente fazia. Dá aquela Dava chacoalhada lá em cima. Lá. Era aquela chacoalhada, dava 2 segundos. Vinha isqueiro, estourava o isqueiro no chão. Não sei se podia falar o segredo, né? Mas falamos aí já. Pode falar, cortar cara. aí qualquer coisa. Liberado. Qualquer coisa Vigia corta que ia essa e parte. voltava. Vigia que ia o peido e voltava pro mesmo lugar. O pêndulo tá descendo, você dá um tranquinho, opa! Aí vinha lá. Aí foi uma época boa. Mas no turbo depois já não tinha mais, né? Aí no turbo já, pelo menos, eu não lembro de... Era mais o pessoal que saía atordoado da plataforma e esquecia as coisas. O turbo era lá boboneira, meu. A fila era em volta lá fazendo. Exatamente, né? Pressão no turbo, né, meu? Nossa, era muito. Ali eu gosto, né? Eu gostava muito, mas ali é isso, né? Aí, e era legal porque eu gostava de trabalhar no turbo. Eu sempre gostei ali, porque a gente criava aquela coisa de vamos ver quem fecha mais rápido o lado, quem não sei o quê. Pô, eu lembro uma vez que... Porque o tempo exato lá, que nem eu falei, 360, isso aí eu não esqueço. Era 370 giros por hora, né? Que eram 12 vezes, eram 30 giros, se eu não me engano. Não, 20 giros, 20 ou 30? 30, eram 30 giros em uma hora. Nossa. Só que 30 giros em uma hora eram 2 minutos, né? O embarque, subir, descer e desembarcar. E eu lembro que teve uma época que o turbo, eu não sei o que estava acontecendo, mas ele ficava um pouquinho mais lento. Por mais que a gente ia rápido, não batia, né? Aí eles mudaram alguma coisa. A gente tava fazendo 400 e alguma coisa por hora.
E era, porque acho que na dependia noite do do terror kick também. dele, não era? Não era que os caras botavam tipo o kick, ele batia embaixo, e subia ele já ele vinha já batia, quicando subia, mais pra baixo, descia né? muito devagar. Nesse Então. kick ele batia, depois ele já descia mais rápido. A descida tava mais rápida. E aí, nossa, aí eu lembro que foi. E eu pirava naquilo, né? Porque pra mim, quanto mais rápido eu curtia. E eu gostava, da pelo hora. menos, né? E a hora Mas era voava loucura. também, né? Era loucura também, né? Porque você olhava e não parava, né? Não parava pra nada. Parava pra nada. Mas era gostoso, era gostoso. Ô, Fabiano, olha uma curiosidade aí pra galera aí, o Turbo Drop. Se caso você esquecesse de fechar um cinto ali e o comando também tivesse desapercebido, ele subia com aberto a trava ali? Como é que é? O carro, você tá dizendo, né? É, o carro ali, é isso. Olha, o carro subia normal. O carro podia subir normal, sem o cinto. Ele simplesmente travava aquele assento do... O cinto, como ele não tinha nenhum tipo de sensor ali, nem nada, ele... Tanto que, assim... Enfim, eu já brinquei de Pode chegar lá falar, em cima. fique tranquilo, pode falar. Não, eu tô falando. Aqui é o que não aconteceu no livro. Exato. Aqui é aquilo que todo mundo não deveria saber, né? Mas às vezes a pessoa... Exatamente. Eu acho que, na real, aqui a gente responde as perguntas que as pessoas deveriam fazer, né? Que elas se faziam na fila, talvez, né? Exatamente. Mas, sim. A única... Na real, que, assim, o procedimento ali que a gente fazia... Eu não sei se já falaram que alguém do Turbo também ou não. Eu confesso que eu não ouvi todos. Não. Mas, na real, a gente fazia aquela primeira pesagem, né? Quando batia ali naquele botão, quando tava tudo certo. Ele fazia aquela subidinha que ele dava, era fazer a pesagem, para ver se estava dentro da pesagem ali, limite, né? Do turbo. Por isso que sempre chegava, dava aquela subidinha, aí nós, os operadores, passavam ali pra conferir, já ficava de olho com o cara com a mão no bolso, achando que vai tirar a câmera e que ninguém ia descobrir, ninguém ia saber. Ah, sim. Né? E que naquela época não tinha celular, né? Então, assim, não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Naquela época lá era câmera digital e os caras tiravam um blocão do bolso, assim, né? Isso. Cara, naquela época a a ostentação era 1 megapixel, cara, naquela época. Era mega total. Enfim, e aí era perigoso, né? Porque podia cair. Se imagina, você tá a 60 metros de altura, cai uma câmera daquela ali e faz um estrago, né? Mas basicamente assim, voltando, né? O cinto, eu soltei várias vezes o cinto, assim, eu lembro que quando a gente fazia os testes de manhã, com o parque ainda fechado, aí sempre vinha alguém, vamos lá, vamos subir. Eu falei, vamos subir. Aí eu subia, chegava lá em cima, eu soltava o cinto, assim, né? As pessoas, não, meu, você é louco, pelo amor de Deus, não sei o quê. Mas, assim, o cinto era como se fosse um backup, praticamente, né? Então, era tudo pneumático ali na trava principal, mas mas o carro subia normalmente. Pelo menos na época que eu trabalhei lá, no momento que eu fiquei, o cinto, sem o cinto ou com o cinto, não acontecia nada. Aí era aquela coisa, né? Aí por isso que o operador tinha que ficar ali de olho, porque se alguma pessoa soltasse o cinto, ou o operador na cabine visse, aí a gente apertava o botão de emergência para dar aquela descida. A câmera também. Então, mas aí era mais ali a operação mesmo, né? O operacional, não tinha a ver com o carro, não. O André, no caso, o Fabiano, ele pegou a época boa do Turbo, né, meu? Que era do Turbo branco, né? Lá da área 1, né? Era o melhor que tinha ali. Era na área 1 ali. Eu lembro às vezes, Nilson, a gente era muito ingênuo, cara. A gente saía escondido lá da 2 lá pra fazer teste lá no Turbo. Aí saía escondido do Edelcio e rezava pro Santana não ver, porque o Santana era o mais bravo ali. Um abraço, Santana. Só que, a gente era tão ingênuo que ia no Turbo, cara. Qualquer um ia ver. Sim. Mas era legal. Eu lembro uma vez, foi um final de semana, eu fui render no Boomerang, só que eu já fui começar. Né? E era engraçado, porque geralmente quando eu rendia assim, era sempre a mesma área, né?
E. Bem, eu lembro que eu fiquei uns. Eu entrei, entrou eu, o Arthur. O Arthur entrou até acho que um pouco depois que eu. Mas o Arthur ficou comigo, o Patrick. E aí o Arthur ficou ali comigo no Kamikaze um bom tempo. E aí ele saiu e começou a fazer vários giros, assim, vários outros equipamentos, né? Treinamentos e tal. E muita gente tava saindo e eu ficava no Kamikaze. Eu falei, poxa, né? Tipo, não vou sair não pra treinar, nem pra nada. Aí eu ficava buzinando a orelha do Sandro, do Santana. Aí um dia ele simplesmente virou e falou, vem cá. Aí ele me tirou e falou, vem cá, você vai treinar no Turbo. Eu falei, oi? Ele falou, você vai pro Turbo. Aí eu falei, tá bom, bora. Aí tinha o Daniel. O Daniel tá no Reino Unido, né? Que você comentou, Nilson? Não, o Daniel não, é o Roberto. É que tá Ah, o lá. Roberto, desculpa. O Daniel, E aí, enfim... tá aqui no Brasil. É na mesma área que você, parece. O Daniel tá trabalhando de personal também. Ah, legal, bacana. E aí, aí tava o Daniel, tava o Bruno, tava quem tava lá? A Jaque também ia. Puto Bruno, cara. O Bruno tava no Turbo, sei lá quantos anos, né? Nossa, o Bruno era o pai do Turbo. Era patente, cara, o Bruno ali. E aí depois foi basicamente isso. Eu fiquei praticamente nesses dois brinquedos, né? Durante o meu tempo todo. Eu fiquei acho que uns 5, 6 meses no Kamikaze. E aí do Kamikaze eu fiquei no Turbo até o final, até sair. Aí rock pauleira. E pancada. Metallica era musiquinha pra dormir. Sim, Fabiano, falando em pancada, lembra alguma treta aí lá do Turbo pra nós? Putz, treta. Ah, meu. Jogar visitante pelo colarinho, assim, pra fora. Amarelo 15. Amarelo 15 nervoso. Sempre tinha, né? Sempre tinha. Principalmente final de semana, né? Final de semana era puxado, né? Aí quando os caras vinham com amigos, com um monte de gente, aí queria se aparecer, queria fazer um monte de coisa. Eu, pelo menos, eu não lembro de ter chegado ali a consumir ali de fato, né? Ter a treta de pancadaria mesmo. Mas já teve várias discussões, várias paradas da gente expulsar os caras e os caras vierem tipo, bater de frente com você. E assim, na fila tinha toda hora, né? Na fila você vê um monte de coisa, mas aí é o que o André falou ali, é bomboneira, na bomboneira. Então, assim, você não consegue ver tudo, né? Você não conseguia ver tudo lá pra trás. Você só via a muvuca, a galera correndo, pulando, isso, aquilo. Mas sempre tem, né? Aí tinha aqueles caras que pulavam a grade e achavam que você não via, a gente deixava eles passarem. Aí quando chegava ali na catraca, a gente tirava, o cara ficava louco. Ficava doido, né? Porque o cara pulava, ele pulava e ainda assim ele pulava na fila, saia pulando ali na fila. E ainda assim o cara ficava uns 40 minutos, né? Só que aí era aquilo, a gente já marcava o cara, aí era engraçado, porque assim, o óculos que todo mundo sempre falava que o pessoal usava óculos escuro lá nos equipamentos e tal, o óculos não só protegia a gente, como ajudava a gente ali a só dar um sniper, né, só ficava de olho. Ficava de olho do cara que entrou lá, aquele de camisa vermelha. Aí ficava de olho, aí um já olhava e falava pro outro da outra plataforma, se eu sair, se eu girar, aquele cara ali pulou, fez isso, aquilo, deixa ele vir, não tira ele agora, deixa ele lá. Isso, aí vinha o pessoal e falava, esse cara aqui pulou, a gente falava, pode deixar, relaxa, fica tranquilo. E era engraçado, né? Era engraçado, porque aí você via o cara durante todo o trajeto, né? Ele ali, se empolgando, achando que ninguém viu. Aí o cara chegava perto, tirava a camisa, trocava de camisa pra tentar te enganar. Não dá pra trocar. Aí chegava na catraca, a gente passava 13, né? Que eram 12, aí passava 13. Ah, tem 13. E a gente ficava quieto, saía, ia na plataforma, voltava. Abria os 12, quando o cara ia passar, fechava o portão, travava o portão, abriu o outro portão, pode sair. Não. Então era assim, da hora, né? Isso pra gente era muito legal, né? Eu, pelo menos, né? Era da hora. Aquela coisa assim, parece que o jogo virou, né? É verdade. E ali no Turbo, né, Fabiano, tinha uma parte alta, né, que os SPO ficavam também, né? Ali na parte alta. Sim, tinha a parte alta.
é como se fosse uma pontezinha, né, no lado na traseira, assim, na parte traseira, porque ali acho que era a parte do maquinário ali do turbo. Isso. Então por ali passava, tinha como se fosse uma travessa mesmo, assim, né? Aham. E aí, quando tava assim, muito muvuca, não tinha jeito, ficava ali um SPO, às vezes ficava. Aí lembra que teve uma época também que tinha bastante pessoas que eles iam para ajudar a fazer apoio, né, pra gente. Aham. E acabava fazendo esses apoios, ajudando, olhando. Mas ainda assim, né, tinha às vezes o cara tá ali, ele não vai conseguir ver tudo, né? Então às vezes o SPO vê, às vezes a gente vê, às vezes nenhum dos dois vê, a galera fala, alguém da cabine vê. Mas era muito legal, era muito dinâmico. Eu achei que aquilo ali no o turbo, qualquer brinquedo ali em específico, né, que você trabalha ali com mais, que eu não diria na autopista, porque a autopista praticamente ficava às vezes ia lá, ficava dois, dependendo de como ficava, mas Sim. na maioria das vezes, assim, um trabalho em equipe, né, essa coisa de você trabalhar em equipe e fazer o negócio funcionar de um jeito bacana ali, isso aí pra vida, acho que traz muita coisa, né, ensina muita coisa. Ali no Play Center aprendi muita coisa, mas Nossa, muito. muito. E Cara, e fora a cabine, né? A cabine era top ali, Ah, que você via tá tudo. louco, Você só viu o Santana passando, o Santos. Eu acho, ó, dos brinquedos que eu trabalhei, eu acredito que o Turbo foi a melhor cabine. Porque Mesmo. tinha um arzinho condicionado. A do Evolution, a do Boomerang era bacana, mas era pequenininha ali. A do Turbo, puta, você podia dormir lá dentro, você podia deitar lá no chão. E só dava pra ver quem tava lá dentro quando acendia a luz, né, Fabiano? Lembra? Só dava pra ver quem tava lá dentro se acendia a luz, à noite ainda, né? Porque de dia também não dava pra ver, não. Verdade. Às vezes a de dia era um pouco mais complicado, mas era só acendendo a luz. Porque ela era fechadaça, né? Então, assim, pegava um dia de calor ali que tava uns 30 e pouquinhos graus, puta, Nossa. todo mundo queria chegar na cabine, né? Porque ar-condicionado, ficava tranquilo, sossegado. Mas ali era gostoso, ali era bacana. Eu trabalhei no Kamikaze nessa época aí que o Fabiano tava no Turbo. Acho que ele até trabalhou comigo um pouquinho no Kamikaze, Sim. né? No caso, tô falando pro André e o Fabiano. Assim, eu cheguei a entregar 18 na cabine, mas eu não cheguei a operar o Turbo. Como é que era lá? Você lembra, Fabiano, como é que era o sistema lá do comando? Do Turbo, você tá dizendo? Do Turbo, isso. Puta, eu não lembro. Agora você me pegou. Eu sinceramente não lembro. Eu só lembro que era 2 botões só. Era um de pesagem e o outro mandar Era de o carro. pesagem, de lança e o de emergência. Aí era o pesagem, né? Primeiro que era praticamente o mesmo, né? Não, acho que eram 2 mesmo, porque você fazia o pesagem e já lançava depois. Tá. Ele fazia E a tinha uma pesagem. telinha, né? E tinha uma telinha Aí, de cristal líquido ali pra ver. Era uma telinha que mostrava ali como que tava o peso. Aí tinha ali os dados, os pneumáticos ali, de pressão, de tudo. Que eu lembro que aí talvez seja isso que você tá falando, André. Isso. André não, Newton, mas eu não, sinceramente, não lembro. E era basicamente isso, né? Então, assim, a operação em si do brinquedo era tranquila, né? Era tranquila, era mais essa questão de prestar atenção mesmo, né? Por exemplo, isso é uma coisa que é legal, né? Por exemplo, eu não conseguiria lançar o carro se não tiver uma pessoa lá embaixo para liberar. Então, inclusive a pesagem, né? Eu posso apertar para pesar, mas se o carro lá embaixo, se a pessoa lá embaixo não acionava o botão, a pesagem não era feita. Então, aí era aquela coisa, né? Por isso que é importante a pessoa que está no comando ficar atenta, porque às vezes você pode estar com o dedo ali no comando sem querer, passa um visitante e aperta, Isso. e a pessoa está embarcando, ou tem alguma senhora, ou alguma pessoa ali com deficiência, né? Então, assim, era muito isso, né? Então, era muito essas... são pequenas coisinhas, assim, atitudes. Você tem que se atentar muito, né? Porque senão você lança o carro ali e você não sabe o que aconteceu do outro lado, né? Principalmente a parte de trás. Porque da cabine você vê 50% do carro, né? Você não vê a outra parte, né? Então, aquela outra parte era muito importante. Por isso que ela ficava num ponto visível de quem tava na cabine, né? Pra você tanto saber quem tá apertando. Então a gente já falava, olha, já aperta, já vem pro lado X aqui pra poder
saber que é você que tá ali, né? Então, era muito isso, né? E isso tudo que a gente tá falando é questão, de novo, né? Questão de minutos, né? De segundos, porque Sim. pra você mandar uma operação para subir e descer o carro ali em 2, 3 minutos, levando em consideração que não adianta o que você fale, a gente ficava na fila ali todo dia falando, para as pessoas deixarem os objetos soltos na plataforma, óculos, boné, qualquer coisa, máquina fotográfica. Aí a pessoa falava, chegava, a pessoa sentava, colocava, aí elas colocavam um cinto, aí tava lá cheio de óculos, chapéu, câmera no pescoço. Então, assim, além disso, além da gente já ter, alertar ali as pessoas, conversar, passar, não adianta, né? Às vezes a pessoa tá na euforia ali, ela não presta muita atenção, né? Também tem isso. Verdade. Esse negócio de habilitação também funcionava no Boomerang e no IMEA também, Nilson. No Boomerang também. No IMEA eu não cheguei a trabalhar, mas no Boomerang realmente, no Boomerang era exatamente igual, né? Era exatamente igual. A ordem era o comando aguardar a habilitação. Apesar que você conseguia mandar o carro sem a habilitação, mas tem que aguardar porque ele tava vendo do outro lado, né? Se tava tudo certinho, se não tinha ninguém. No IMEA era botoeira. Os barcos só se movimentavam conforme a habilitação da plataforma. A pessoa apertava lá, então piscava a botoeira A no comando. Aí se apertava, o barco vinha pra frente. E pra mandar pra rampa era a mesma coisa. Ele apertava, piscava, se apertava, aí o barco ia. Legal. Teve uma época, eu, Fabiano André, que lá no Boomerang, é lógico que a gente tinha aquelas pessoas, né, aqueles visitantes que na última hora desistia, né? Teve uma época que um operador lá chegou a bater emergência para tirar uma pessoa que estava desesperada. Na hora que o Boomerang já tava subindo? Já indo de costa, bateu emergência. Não era para fazer isso, mas bateu emergência para tirar a pessoa. Aí teve que chamar a mecânica, tudo. No Turbodrop, como é que era lá? Na hora que começou a subir já era, né? Não tinha como. Agora você vai, ou não, ou parava. Olha, o nosso caso era mais tranquilo da emergência, porque não era tão complicado como era o do Boomerang, né? Entendi. Porque, inclusive, por exemplo, o nosso caso, se a gente apertasse a emergência, pode apertar a emergência, por exemplo, quando uma pessoa tirava uma câmera. Sim. Então, independentemente de onde o carro estava, ele dava aquela queda e vinha descendo devagar. Então, ele só soltava a descida e como se tivesse feito um salto, a descida mesmo. Certo. Só que aí, assim, quando a gente descia, já era descer pra tirar a pessoa. Porque assim, descer e tirar. Porque, de novo, é o que a gente tá falando. A pessoa tá ali a pessoa fica 2 horas numa fila, ouvindo de 2 em 2 minutos, às vezes até menos. Verdade. Que era pra deixar todos os objetos no chão, que não poderia tirar a câmera, que não pode tirar, que não pode levar, porque é perigoso, porque causa acidente, não sei o quê. Aí você vê que a pessoa tá com a câmera, você avisa a pessoa, deixa a câmera aqui. Aí a pessoa fala, eu não vou tirar a câmera. Você fala, tá bom. Aí você avisa de novo, não tira a câmera, senão você vai sair. Não vou tirar. Aí o brinquedo subiu, não saiu da plataforma, o cara começa a meter a mão no bolso pra tirar. Entendeu? Então, assim... E essas coisas, assim, também, era muito pra gente simplesmente também mostrar pra fila. É uma forma de respeito para com a gente, principalmente com a gente, né? E principalmente com os visitantes, em questão de segurança e o respeito em relação a nós, porque assim, a galera tava ali se divertindo, mas pra gente era um brinquedo, era um trabalho, né? Então, se acontecesse alguma coisa ali séria, tudo tal, nós seríamos responsabilizados, porque a gente tá trabalhando. Então, por mais que seja um parque de diversão, por mais que seja divertido trabalhar, por mais que a gente se divertia por lá, a gente tá lidando com coisas assim, sérias, né? Com coisas que se não tomar cuidado, dependendo do brinquedo ali, é perigoso. Imagina no Evolution. Se acontece alguma coisa ali, o cara tá brincando com a trava, solta uma trava, o cara é magro, entendeu? Pode acontecer um monte de coisa, né? Então, assim, os alertas, eles não são simplesmente porque você é chato e não quer deixar o cara fazer o negócio. Não, é o risco. A fila era muito do lado do brinquedo ali, né? Então,
Sim. O cara ficou lá, pô, tirou a câmera, tira o cara. A fila vai ver. E se a fila vê, é aquela história, é o exemplo. Se todo mundo for lá e todo mundo tirar a câmera, todo mundo na fila vai tirar a câmera porque vai falar assim, pode tirar a câmera. Só que se o cara tá na fila 2 horas reclamando que tá calor, tá com sol na cabeça, tá calor, tá cansado, quer ir no banheiro, quer não sei o quê. Aí o cara chega pra entrar no negócio. Aí ele tira a câmera e você manda o cara embora, né? O cara vai falar, complicado. o cara que tá na fila vai falar, poxa, eu não vou tirar minha câmera, entendeu? Porque eu não vou gastar 2 horas numa fila aqui e vou jogar essas 2 horas fora. Então, se o cara for minimamente inteligente, ele vai deixar a câmera ali. Sim, com certeza. E no caso, ainda mais pelo tempo, né, Fabiano? Porque o Turbo era um brinquedo top ali, né, na época, né, meu? Era muito tempo de fila. Então, assim, é muito tempo. Então, por exemplo, é diferente da fila do Boomerang, né? Porque a fila do Boomerang não tinha nenhum momento. Tinha um pouco ali, mas mesmo assim, o brinquedo não passava em nenhuma parte sobre a fila. Era a parte ali, era coberta, depois tinha aquela parte lateral que já era a parte para entrar na plataforma, né? A plataforma era coberta, quando os carros passavam na plataforma já estava ali no nível do solo, então era tranquilo. No Turbo, não. A fila era praticamente em volta do brinquedo. Aí então, em se um cima, cara... você tá mexendo na trava, a pessoa tá aqui no seu cangote aqui, ó. Exato. Então, assim, realmente, o André foi muito feliz aí no comentário, foi La Bombonera, realmente, assim. La Bombonera, não tem jeito. Exatamente, de pressão do trabalho, da galera, de tudo, era La Bombonera. Campo de futebol bem menor, né, mas... É verdade. Ô, Fabiano, você tava na época lá que o Turbo escapou lá, o cabo lá, ou não? Eu não tava. Escapou Eu não, vi, quebrou, vamos falar quebrou o cabo, né? Escapou. Quebrou o cabo. Pra quem não conhece, né, pra quem não sabe, a galera às vezes acha que esses parques, assim, pelo menos o Play Center eu lembro que era muito legal, né? Então até comentei aqui que no começo a gente fazia os testes, né? Todo dia pela manhã, as pessoas, os responsáveis lá pela mecânica, eles faziam um checklist, né? Então eles passavam, faziam uma revisão no brinquedo, analisava tudo que tinha que analisar, e aí os mecânicos autorizavam o brinquedo para ser utilizado. Se eu não me engano eram 2, né? Geralmente, 2 mecânicos que vinham ali, dependendo do brinquedo, enfim. E aí no Turbo eram 2. E aí eles vinham, confirmavam lá, passavam o checklist, assinava, deixava tudo certo, tá pronto para funcionamento. E a gente fazia o nosso giro, né? Que a gente sempre falava que era o giro teste, que era justamente para ver como é que tá, se tá tudo bem, se tá funcionando. E só que tem tudo, né? Tem o sensor do peso, tem um sensor do peso que tem um tempo. E eu lembro que teve uma época que o Turbo ficou muito tempo parado, porque o sensor era de fora e demorou para chegar, e até chegar, enfim. E aí tem o cabo de aço, né? Que era um baita cabo de aço, né? E eu lembro que os meninos contaram que o cabo de aço estourou e desceu ali na plataforma, chicoteando tudo, né? Isso. Agora, eu não gosto nem de imaginar. Isso é uma outra coisa também que eu fico pensando, que o cabo era eu acredito também, tá? Eu não sei, aí é uma coisa minha. Eu acredito que o cabo também seria uma coisa ali, mais uma segurança também, né? Porque como o processo todo era pneumático, eu acho que o cabo seria ali mais para dar um auxílio também, né? Não sei. Posso estar sendo ignorante aqui nessa casa, mas talvez na hora de subir, que subir é mais tranquilo, e enfim. Mas pelo menos de acidente grave, assim, na época que eu tive lá, não. No Turbo não teve nenhum do tipo. Eu, pelo menos, pelo que eu lembro, só comentaram sobre este acidente, né, do cabo lá. Depois que ele mudou pra área 2 lá, eu não lembro se... Aí eu já não tava mais no parque também, né, eu só fui como visitante. Até 2005 que eu tava lá também, nunca tinha tido mais nada nele, só isso aí mesmo, fiquei sabendo. Só isso daí. E o da área 2 parece que ele era um pouco mais lento, né? Parece que ele já tava mais lento, tanto né? ar comprimido nele, né? Então... Ele já tava mais lento ali mesmo.
Por isso que eu falo, Aí- o raiz era o da área 1, cara. O da área 1 ele vinha que ele te puxava de um jeito que você grudava na Nossa. trava, cara. Esse aí era da hora. E tem uma coisa que eu gosto muito do Turbo, diferente da Torre Eiffel lá do Hop Hari e de outros, né? É que o Turbo, ele dava aquela subidinha, né? Então, ele dava aquela... Ele batia no chão ali, aquela Subia. batidinha que ele dava e subia. Ali, pra mim, que era o frio, assim, que era o tesão no brinquedo. Porque Verdade. os outros eles descem tão seco. Pra Direto. mim, assim, pelo menos, essa é a minha impressão, né? Aham. Ele batia, ele descia muito rápido, mas ele descia tão seco que, eu não sei, pra mim não sei. Não dá senti, graça, né? assim. Só sentia só aquela mesmo, queda e acabou, né? No turbo não, você ficava quicando, cara. Era da hora aquilo aí. Isso. Subir e Eu tive a descer, cara. oportunidade, Ficar eu tive a oportunidade de ir lá na Disney e eu não lembro se foi no Busch Gardens. É. Eu fui em um que era 100 metros. No turbo era Certo. 60. E Caramba. era nessa pegada. Entendeu? Ele descia, mas ele descia muito seco. Era legal, porque é mais alto, tudo tal. Tem aí talvez 1-2 segundos de queda a mais. Mas era seco, assim. Aí eu falava, legal. Mas turbo, igual turbo, pra mim, acho que nunca teve, não. E pensar que um equipamento desse, cara, tá se acabando com o tempo. Era um equipamento símbolo do parque, que ele entrou no lugar da torre, símbolo. Então, de qualquer lugar você via o equipamento, via na Barra Funda, na E a Marginal. luz, né? Aquela luz rosa, o Exatamente, verde e o tal. globo lá em cima, Globo. aceso, e agora tá num depósito se acabando em ferrugem. Isso, É exatamente. complicado, né? Não- É complicado, cara, é muito... Eu, Sei assim, eu entendo que algumas coisas a nível de Brasil seria muito complicado, porque esses equipamentos são equipamentos caros, né? É tudo em dólar. Naquela época já era difícil de fazer manutenção. Imagina hoje, que o dólar tá Nossa, 3 vezes mais do que era naquela época, né? Então, mas é triste, né? Porque acaba tirando, por exemplo, porra, a gente tava falando aí, né, no começo, eram coisa de 20 mil pessoas todo dia, né? Sim. A gente tá falando de 20 mil pessoas que tinham acesso a um parque no meio de uma cidade, com atrações muito legais, porque eram atrações muito legais. Pô, Evolution, Boomerang, tinha o Sky Coaster, tinha o Looping, tinha o Waimea, o Splash, pô, o Splash é icônico, né? Uma coisa, assim, sabe, muita coisa legal no meio da cidade, fácil pra todo mundo chegar, né? Sem falar no carimbo, que ninguém lavava a mão, né? todo mundo ia pra segunda-feira e ia pra escola pra mostrar, eu fui no Play Center. O cara foi na sexta no Play Center, chega na escola com carimbo na mão ainda Exatamente. pra falar que, pô, aí era a ostentação no momento, né? A ostentação naquela época era mostrar o carimbo. Mas É verdade. é complicado, né? É complicado. Você vê o caso do Hop Hari também, que Sim. acaba sendo... É difícil, né? O Hop Hari é um puta de um espaço, aí o cara tem uma manutenção muito alta pra manter, tem funcionário, e não tem visitante, né? E não dá pro cara colocar um preço também muito mais, talvez, acessível, digamos assim, porque também senão o cara não paga, né? E aí fica ali no 6 por meia dúzia, né? Então, assim, um cara como investidor, você pensando como investidor, que você vai colocar o seu dinheiro num negócio, com tanto de estresse que vai ter na cabeça, com tanto de preocupação pra fazer, pra você ganhar 5%, 10%, sei lá quanto que ganha, mas que não seja uma coisa muito lucrativa, o cara acaba desencanando, né? Fala, não dá, não tem como. E aí é aquilo, né? Vai vender aquela máquina ali, vai vender um turbo pra quem? Né? Vou colocar um turbo na vila aqui.
Não tem, vai colocar no LX, né? Tipo, Vendendo ao LX o turbo. vai pôr no Amazon, tá bom, os caras entregam de graça, mas Mas tá bom, como é que eu instalo aqui? Tem já alguém pra instalar, né? Veio Inclusive, eu não sei o cara se da vocês manutenção viram. junto. Exato. Eu vi aí, vocês devem estar mais por dentro do que eu, óbvio. Até porque eu tô fora daí, mas eu vi uma notícia que São Paulo vai ter a maior roda gigante da América Latina, né? Ah, sim, já estão construindo já. Já. Lá na Marginal legal. Pinheiros, na frente do Vila Lobos. Ah, legal. O Vini deve estar lá no meio, né? Certamente. Ah, com certeza deve estar, cara. Aquele ali, ele tá dentro de todos os acontecimentos de parques, assim, ele tá, cara. Com Certeza certeza. ele tá. Eu já E ele convivi- já tava lá, né? Ele já tava trabalhando ali, né? Então, Sim, cara. E eles já começaram a fazer o arco já dela, já. legal. Tinha pessoas, Fabiano, que quando começaram a fazer aquela parte de baixo, pensaram que era uma barca viking gigante que ia colocar, mas Ô, não, louco. é só a metade dela. A barca viking gigante. Mano. Isso é doido. O Fabiano caiu. Então, mas parecia isso mesmo, viu, André? Aí eles pensaram que era uma barca viking, mas vai ser da hora essa roda gigante, velho. Ah, essa daí eu vou querer ir, cara, com a minha família, cara. Nossa, a cabine é enorme, André. Vai ter até música na cabine dela. Isso é muito bacana. Só perdi a parte aí da barca Viking, mas voltei. Ah, tá. O Nilson falou que teve gente pensando que a estrutura dela, quando subiram, né, aquela primeira estrutura dela, pensavam que era uma barca viking gigante. Isso. Era Noé, né? Então era a arca, né? Porra. A arca de Noé, velho. Arca de Noé. Isso é louco. Já teria uma arca, né? Porra. Imagina a Velô que vem descendo, rasgando a barca daquele tamanho. Não, o Então, mas Skybuster, isso é praticamente. engraçado, né? Ó, por exemplo, pra você ver como é que é, né? Como que às vezes uma questão de você fazer de empreender de uma forma diferente. Por exemplo, a gente tava falando do turbo que ficou lá parado, abandonado. Uhum. Se você coloca o turbo drop num local ali e trabalha ali com o ingresso que nem tem aquele o slang shot que tem na... Sim. Não sei se Sim, vocês sim. já viram, que é como se fosse aquele... O estilingue. estilingue É o humano, né? estilingue. Que falam, né? Então, Sim. assim... E é caro, viu? Não é barato não esse estilingue aí. Acho que é uma ida lá, se eu não me engano, acho que era coisa de quase $50 por pessoa. Ô, Sim. louco. Caraca. E, É da hora. se eu não me engano. E assim, $50 uma pegada, né? Tipo, é uma Um subida minuto ali. de diversão. Um minuto Tá de bacana, é diversão. legal, tudo tal, mas eu falei, não, pera, né? Não é assim também. Mas aí se você pensar num negócio desse, você coloca um turbo drop aí, talvez, por exemplo, junto com uma roda gigante dessa ali, com uma coisa ali só pra... Que seja uma atração única mesmo, né? Que não tem um parque, mas... Sei lá, né? Vai que... Né? Não Se sei. eu não me engano, o grupo Play Center tá com um projeto de roda gigante, só que lá em Olímpia, do mesmo formato aí da que vai ter na Tá, Roda sim. São Paulo. Isso. A roda gigante, ela tende a ser uma coisa... É engraçado, né? Porque a roda gigante, ela tende a ser uma coisa muito simples, mas eu acho que hoje tem mais essa coisa do glamour, né? Que nem você vê a London Eye, que é aquela roda gigante grandona pra você ir na cidade. Vira uma coisa turística, né? Se torna O um Rio de cartão Janeiro postal da fez cidade, né? Isso. Então assim, eu acho que isso fica uma coisa legal, bacana, mas Cara, eu sou mais a nossa roda paranoica, velho. Eu sou mais Panorâmica. a paranoica, não era panorâmica, a paranoica. Parava só quando ela queria. Essa é a nossa roda. exato, né? Essa é a nossa roda. Começava a chover, era desespero já, né? Desespero pra parar. Olhava pro lado da Zona Leste e falava, putz, tá vindo chuva. Já começa Já a para, devagar. já começa, já tenta parar. Aí tem que ficar no meio lá, segurando lá na mão, lá, os doidos virando ela lá. Puta, mano, isso é doido, velho. Muito Gostar de bom. ficar... Isso aí ninguém sabe, né? Isso aí ninguém vê, né? É. É, Só vê. É aquela história das cachaças, né? Só vê os
Só vê os tombos que a gente leva, não vê as cachaças que toma, né? Né? Mano, e assim, essa roda. Ô, Fabiano, você nunca chegou a ficar nela, não, né? Na panorâmica? Não, eu fiquei assim, puta, acho que eu fiquei em uma rendição ali, era 15 minutos. Ah, ainda E bem. mas não operava, não. Fiquei coisa assim, tipo, na plataforma mesmo, assim. E acho que foi uma, 2 vezes. Pouca coisa. Também, só quando o brinquedo tava quebrado era pra render lanche, assim, bem rápido. Era mesmo. refrigerante, essas coisas. Era mais isso mesmo. Mas era engraçado, né? As histórias. E o Fabiano, eu lembro lá na hora que era muito engraçado lá. Eu lembro de você se trocava pertinho do meu armário, mano. A gente ficava zoando lá. Lembra a época das reformas do vestiário? Nossa. Reforma. Esse negócio era pesado, hein? Ali era. Mano. Ali era tenso, hein, mano. Ó, uma coisa que eu dos lembro. cabaços, cara, coitado. Fala Uma aí. coisa que eu lembro. Lembro o dia que a gente começou a. Ah, vamos fazer greve nessa porra. E que a gente não vai entrar. E que não sei o quê. Eu falei, não, vamos ficar aqui. Os caras, não, tem que avisar o sindicato pra fazer greve. Eu lembro, A gente- lembro. A gente, tá bom, vamos entrar um pouco atrasado então. Aí eu Não, lembro que. Mas foi engraçado aquele dia porque tinha o Giba. Vocês lembram do Giba? Uhum. O Sim. Giba também era ali o pai do Kamikaze, né? Que ele ficou no Kamikaze ali muito tempo. Verdade. Aí tinha o Giba, tinha. Tinha o Ivan também lá no Turbo quando eu tava. O Ivan. O Ivanzão, O Ivan, eu lembro do Ivan. vida louca. E aí, enfim, eu lembro disso. Os caras, não faz isso, o parque tá cheio e tal. Aí o Júnior chamou todo mundo que tinha ficado lá. A gente foi lá no auditório ali, aquele ali atrás do Boomerang ali. Isso, Aí ele isso. chamou a gente pra conversar, pra perguntar o que a gente queria saber, o que tá acontecendo. E todo mundo falando que não. Eu não sei se vocês foram, acho que vocês não foram. E aí ele falou, não, fiquem tranquilos em relação a qualquer outra coisa. A gente tá tentando fazer o que for pra ajudar vocês. No final não deu em nada, mas Pô, mas o Fabiano, eles ficaram desesperados porque os operadores ficaram. iam entrar e eles não tinham quem colocar pra operar, né? Porque não podia Não tinha, colocar não ninguém pra tinha. operar de caminho. Não tinha. E não tinha, porque eles não sabiam. Assim, beleza. Tá bom, tem um operador aqui, tá bom. Você vai pôr onde? Põe ali no turbo. O que ele faz? Não sei. Põe lá no Kamikaze. Entendeu? O Kamikaze, como é que o cara destrava ali a trava? Tinha manual, tinha automática, beleza, mas como é que faz ali destrava? O cara ia ficar lá perdido, o cara não sabia. Os neguinhos, o pessoal ia lá, cortava a mão, usava a luva, lá cortava a luva. Falava, porra. Verdade. Foi tenso aquele dia, viu? Mas no fim, acho que depois tudo voltou, né? Acho que a gente tava reivindicando o quê? Era salário? Eu nem lembro, mano, o que era. Era salário, eram várias coisas na real, né? Várias coisas. Era questão de salário. Na época tinha uns negócios de tempo de descanso e o lanche, os negócios, era um monte de coisa, né? De folga, que a gente não tava tendo folga, praticamente. Sim. Tava tendo que ir pra fazer limpeza, aí no outro dia era o dia não sei do que, aí no outro dia era dia. Porque eles falavam que oficialmente era de quarta a domingo, mas a gente trabalhava praticamente quase todo dia. E teve uma época, né? Pelo menos foi a época lá, né? Tinha os dias de limpeza também, que o pessoal começou a reivindicar também. O dia de Ia limpeza fazer era mais dia de engraçado. limpeza. Dia de limpeza era foda. Eu lembro que o dia de limpeza era muito engraçado. Nossa. Não dá muita E se risada. tava calor então, puta merda. Eu só não gostava de pintar o labirinto do Evolution, só isso. Mas... A gente acabava tendo que limpar lavar lá no. Nossa, um Plataforma vômito do de kamikaze. 3 meses desengraxando debaixo da barca. Nossa senhora. Verdade. Nossa. Mas aí tava calor, aí. Puta, a gente era muito criança, brother. Era muito idiota, né? Porque os caras iam pra limpar assim, aí não tinha coordenador perto, os caras já jogavam água no outro. Todo mundo. Os caras Todo mundo. coxando um anão na Montanha Encantada.
Os caras entravam, tira foto, e os caras encoxando o anãozinho lá do Monte Encantado. A galera ia Porra, fazer uma essa, limpeza velho? embaixo. A galera ia fazer uma limpeza embaixo do equipamento. Eu falava, porra, eu lembro que caiu umas moedas aqui embaixo. Eu lembro que Ai, a mano. piscina de bolinha. Nossa! Nossa, mano. Eu lembro. Eu, uma vez, quem foi? Acho que foi eu e o Bruno, se eu não me engano. Ah, Eu lembro que a gente tava dando uma volta. Aí eu falei, vamos dar um migué? Eu falei, vamos. A gente É. foi ali na parte ali do kids, ali das crianças, tinha uma piscina de bolinha. A gente pulou na piscina de bolinha e os caras procurando a gente se afundou nas mãos. da hora. E ninguém achava, brother, ninguém achava. E a gente se Bom. mijando de rir lá dentro, tá ligado? E eu falava, mano, fica quieto, senão os caras vão descobrir. E a galera passava, você viu não sei quem? Você viu não sei quem? E a gente lá na piscina, viu? Ô, Fabiano, teve um dia, tinha esses esqueminha que a gente fazia mesmo, né? Pra dar um balão, né, nos caras. Teve um dia que não sei quem foi, se foi o Sandro, que pediu pra mim e pro Chicão e tirar as folhas, cara, de cima da autopista. Né? Que caía aquelas folhas. Nossa, mano. Sim. Fala. Mano, a gente subiu, cara, a gente limpou, varreu, depois ele olhou pro outro assim, ó, mano, você vai descer agora? Eu não vou descer agora não, mano, eu vou ficar aqui, mano. Já era, fica aí. Mano, Era como- isso, né? O dia de limpeza era assim, era um trabalho mais grosso, digamos assim, né? É. Mas ao mesmo tempo era de boa, né? Porque a gente ficava bem de boa, assim, mas tipo, dependia do dia, assim, sempre dava pra dar um miguezinho. Ah, perdido. E era Era tudo muito- moleque, e, meu, se você for ver, era tudo moleque, né? 18, 19 anos, 20 anos. 19 Tudo anos, moleque, né? cara. Os caras mais velhos lá na época tinha 28, 29, que aí, tipo, É, era o Giba, Gilberto, aí tinha o velho, o Márcio, né? Márcio, É, o Márcio, o Gilberto, o Ivan, que era mais velho. isso, O Daniel era um pouco mais velho, mas não era velho que nem os caras, assim, tipo, velho, de né? resto era tudo Essa molecada, faixa que a moleque. gente tá falando. Porra, sim. eu tô com 38 hoje. Faz quase 20 anos, porra. Quase. Você é louco. O tempo passa. É foda. Tá louco. Foi muito primeiro emprego de muita gente ali. Sim, com certeza. Muito. E Basicamente aquela- ali. O meu foi basicamente ali. Tipo, de emprego, assim, de carteira, foi ali. Então, óbvio que a gente tinha emprego, óbvio, tinha outras coisas, tudo tal, mas oficialmente, assim, na minha carteira foi o meu primeiro emprego. Eu também. Maioria, vixe, maioria. Acho que a maioria foi. Ah, Sim. Oh, eu lembro que. Desculpa, Nilson, só pra completar. Eu lembro que a gente brincava ainda com os moleques lá, né? Porque a gente ganhava por hora e na hora tava R$1,69, né? Era isso Eu mesmo. entrei ganhando R$1,69. E aí eu lembro que o ônibus tava R$1,70 ainda. Eu falava, caralho, mano, eu tenho que trabalhar. Uma hora ainda vou ficar devendo 1 centavo pro cobrador. Se você levar em consideração que a gente trabalhava 1 hora pra ganhar R$1,70, brother, mano, e você trabalhar 10 horas pra você ganhar R$17, E ali era era... trampo, hein? Isso a galera não vê, né? É. E ainda falo por isso, lembra quando a gente pegava a pasta que tinha que destacar devagarzinho, porque senão você perdia uma condução? E eu O cobrador rasgava não aceitava. Rasgava um monte na hora de tirar aquela porra. Tem isso ainda, né? Tem isso ainda. Não, tem essa questão. Mano, tem o anterior, o Mineiro falou com a gente, né, no episódio anterior. Ele lembrou uma Ele parte que falou, eu- é? É, o Mineiro, lembra dele? O Mineiro é muito engraçado. Quieto pra caramba, né? Mano, tá no 21º, ele falando lá no dia que ele tava limpando o Double Shock, o vômito lá e o visitante. Por 2.000 por mês até como? Ele falou, ele pegou na pazinha, então come então, cara. Então dá esses 2.000 por mês aí que eu também, né? Porra. É foda, meu. Mano, assim, McDonald's de Play Center pagava igual, cara. Vocês que estão ouvindo aí, era a mesma coisa. Só mudava o ambiente, mas o salário era o mesmo. é que o Como pessoal tava no olhava. ambiente, os caras comiam mais, né? Do que a gente. É, então. A gente se divertia mais que eles também, né? Então acho que tá. Eu prefiro me divertir mais do que É verdade. ficar lá no Eu médico também. comendo.
Não, é que Muito, os visitantes olhavam para os operadores, né? Via a gente com aqueles óculos, né? HB, Spy. Pensava que a gente ganhava bem, né? Porque na época esses óculos eram caros, entendeu? Eu nem sabia que comprava no camelô ali na Barra Funda, na estação, mano. Ô, velho, Para. é louco. Eu cheguei Mas é, ali é direto, fora os CDs, né? fora os CDs, exato. E na época, nossa, era muito louco. O Bruno vinha com o case dele de CD lá, mas... ó, hoje a gente só vai tocar isso aqui, ó. E aí você via lá, foi ali que eu conheci Metallica, AC/DC, Sim, Ozzy. Ozzy. Assim, nossa, Ozzy, puta, Bruno tocava direto Ozzy no Turbo, mano. Sepultura. Quando ele queria pôr uns pesado, pancadaria, eu falava, caramba. É verdade. Aí, realmente aqui o bagulho é louco. E Fabiano, pra encerrar, cara, o que o Play Center, assim, o que você levou do parque, assim, pra vida aí? Fala pra gente. Ah, brother, que eu falei, né? Acho que foram muitas coisas, né, que a gente acaba... Eu sempre relaciono, assim, que... Por exemplo, o Play Center. O Play Center foi o trabalho que eu menos ganhei, né? Falando financeiramente falando. Foi um dos trabalhos que a gente mais fazia, assim, mais tinha entrega, porque era um desgaste, né? Não era fácil ficar ali no sol 10, 12 horas, sol, frio, chuva, e tudo e tal. E que nem eu acabei de falar, a gente ganhava um e pouco ainda, mas era um lugar que, mesmo com as adversidades ali, eu tava bem, assim, eu tava feliz, sabe? Eu me sentia... me ajudou a entender que, pra mim, pelo menos no meu caso, eu queria trabalhar com o público, eu queria trabalhar com pessoas, eu queria trabalhar da maneira que eu trabalhei, assim, sabe? As amizades, as lembranças, tudo, assim, sabe? Tipo, eu lembro dos momentos que a gente saía, às vezes saía, trabalhava no Play Center, eu saía, entrava às vezes quase meio-dia no trabalho, eu podia sair à noite, aí chegava em casa, dormia, descansava pra caramba, ainda acordava, ia trabalhar. A gente acaba abrindo mão um pouco, né, do final de semana, praticamente tudo, né, porque final de semana esquece. Nosso final de semana era segunda e terça, né, então, às vezes quarta. Mas o Play Center, assim, muita coisa, muita coisa. Acho que essa questão desse espírito de equipe, de trabalhar com equipe, de amizade, de trabalhar com algo que você goste, sabe? De trabalhar de uma maneira com algo que você gosta, com pessoas que você gosta. Eu acho que isso é muito importante, né? E de novo, às vezes eu tive essa oportunidade de trabalhar no Bahrein, fiquei 2 anos e meio no Bahrein. Uma das oportunidades de ir para lá foi justamente que o lado financeiro foi um lado muito bom, mas assim, não me fez ficar lá, entendeu? Era um lado muito bom, mas apesar dos apesares, foi algo que para mim não valeu a pena, né? Valeu a pena ali durante o momento, foi uma lição, você aprende outras coisas, mas você vê que no final de tudo, assim, o que vale ali é seu estado de espírito, né? Você tá bem com você tá bem com o que você faz. E pra mim, hoje aqui, a gente tá aqui, ó, fazendo esse podcast depois de, quantos anos? Nossa. Né? E conversando aqui, relembrando nessa nostalgia que me lembra, vem um sentimento alegre, vem uma coisa bacana, assim, sabe? Então, só coisas boas, né? Só coisas boas. Eu acho que sem primeiro emprego, você aprende demais, você aprende de tudo. A ser humilde, a ser parceiro, muita coisa, né? Acho que é muita coisinha que a gente leva pra vida e que vai aprendendo, né? Foi um grande divisor de águas, assim, e acho que foi um comecinho bem bacana. Show de bola. É isso aí, galera. Esse foi o Fabiano Antunes, né, um ex-operador do Play Center, participou com a gente. Fabiano, agradeço a participação aqui no podcast, tá? O André agradeço também. Vocês, hein? Opa, tamo junto. Agradeço aí vocês aí pela oportunidade, pelo convite. E é isso, tamo junto. Beleza. André, considerações aí, filho?
Ah, cara, só agradecer, fazia muito tempo que eu não falava com o Fabiano, acompanhava ele pelo Face, né? Que às vezes ele soltava. Eu não sei se é a palavra certa, se eu for muito ignorante, é funcional que fala. É, Os sim, sim. exercícios É isso, né? Sim. Às vezes eu acompanhava porque o Nilson sabe, mas eu tive que fazer cirurgia de quadril. Tive que colocar 2 próteses no quadril, cara. Por causa de artrose. Nossa. E teve um conteúdo que você soltou que você tava falando de artrite, artrose, uma vez eu tava acompanhando, cara. Sim. Então, Bacana, cara. na real, assim, a gente também desmistificar um pouco aí, eu sei que o Nilson a gente vai acabar para não prolongar, mas que nem a questão de funcional, tudo, tem muita gente que confunde, né, o funcional com aquela coisa de cone colorido, não sei o que, isso, aquilo, e não necessariamente é isso, né, o funcional é mais a gente pensar em trabalhar o corpo humano nas capacidades físicas que ele precisa pro dia a dia, né, então, um exemplo, você tá falando do seu quadril, né, artrose, às vezes é muita restrição de movimento no quadril, um movimento, rotações, assim, movimentos mais limitados, e aí a sua articulação, ela acaba criando uma restrição ali, tensão muscular, enfim, muitas outras coisas, né? Então, o meu trabalho, eu sempre falo que às vezes as pessoas falam assim, é legal essas coisas que você faz aí, tipo o pessoal sem fala conhecer essas nada, coisas né? que você Essas faz, coisas né? aí que você tá aí eu viajando, falo, nossa, você tá em Dubai fazendo, que legal, né? Aí eu falo, então, mas essas coisas que eu faço elas são teoricamente diferentes. É justamente por isso, né? Porque para explorar mais do que o corpo precisa, não simplesmente aquilo que você vai numa máquina, numa academia, fica ali sentado fazendo movimento. Você fica o dia inteiro trabalhando sentado, aí você vai pra academia fazer um exercício, você fica sentado na máquina de novo, só que você vai no final de semana, você vai correr 10 quilômetros, né? Aí você vai sentir dor, você vai sentir dor em tudo. Aí a pessoa fala, poxa, meu corpo tá... Eu falo, você tá dando um estímulo pro seu corpo o dia inteiro de ficar sentado. Você vai pra academia se exercitar sentado. E você quer que seu corpo responda o quê, né? Então, e até por experiência própria também, né? De começar a ter lesão, vai ficando velho e você começa a trabalhar o corpo de uma forma diferente, né? Não é questão só estética, né? É questão funcional mesmo, né? De por exemplo, que você fez, artrose. Você tá com quantos anos, André? 38. Então, você tá com 38. Olha, eu conheço gente que tá com uma situação pior que a sua com 30, entendeu? E essa geração depois da nossa, pior ainda, porque exatamente. A geração pior depois da nossa não pratica esporte, não fica na rua, não faz nada. Então, tendência é que piore mais ainda, né? Verdade. Então, eu como profissional faço as coisas para tentar diminuir o problema, né? Amenizar. Sim. Bom, mas eu, graças a Deus, depois da cirurgia, voltou meus movimentos, faço minha caminhadinha de manhã aí, 1 horinha de caminhada, dá uns 6, 7 quilômetros aí. Graças a Deus os movimentos voltaram, só ficaram as cicatrizes marcadas, né, na coxa, mas... Faz parte. Cicatriz é parte. Show de bola. É isso aí. Isso aí então, galera. Valeu, Fabiano, novamente. Obrigadão. Valeu, André. Abraço. Tchau. Valeu, a outro. Falou, André. Abração. Galera, Play Center, Viva essa Emoção Podcast.